Como entrar na maçonaria? Como ser iniciado? Sejam bem-vindos e bem-vindas aqui à MF3. Esse vídeo é destinado a, digamos assim, fazer uma apresentação de uma playlist que eu disponibilizo para vocês. E essa playlist está logo abaixo desse vídeo, eu vou fazê-lo como abertura. Aqui você tem vários áudios, respostas sobre todos os temas maçônicos. Eu fiz esse material, como vocês poderão ver, em outro contexto, já creio que em 2019. Eu não tinha alguns recursos como um celular melhor e etc, uma máquina de filmar e tal. Mas do ponto de vista da informação, toda essa playlist aqui sobre maçonaria tem aí, eu diria que todo o material importantíssimo para você conhecer o que seja maçonaria. Pois bem, o projeto AMF inicialmente, a MF3, surge com a perspectiva de trabalhar a filosofia nas suas, digamos, características fora da escola tradicional. Nós estamos habituados a ver filosofia como matéria de ensino médio, dos primeiros anos de faculdade, e para aqueles que seguem carreira para mestrado e doutorado, também nessa fase aí temos filosofia. Sobretudo em países como a França, a Alemanha, a filosofia é uma grande ciência e mãe de todos os conhecimentos, como nós conhecemos. Aqui no Brasil, por motivos históricos, se valoriza muito uma questão técnica, que não é propriamente uma pesquisa acadêmica, tem o seu papel, sua importância, mas não está nesse espírito da pesquisa e da investigação acadêmica. Quando nós vamos para o espírito da investigação acadêmica, propriamente, e não fazer um curso de engenharia ou um curso de medicina, nós aproximamos da filosofia porque ela é esse ponto aí de articulação. Então, eu me interesso por escolas que praticam filosofia, divulgam filosofia, e neste exame, então, eu sou professor de filosofia, com graduação e mestrado, o interesse dessa pesquisa, já há mais de 20 anos, eu encontro, então, a maçonaria. E a maçonaria é, por excelência, uma escola filosófica. A maçonaria não é uma religião, em pelo menos duas perspectivas. A perspectiva de que religar é uma proposta existencial que diz que nós estávamos ligados a algo, desligamos deste algo e vamos retornar a ligar nesse algo novamente. Isso tem uma explicação antropológica, filosófica e teológica, faz sentido, mas não é a única, digamos assim, perspectiva da condição humana. Nós temos outras tradições que já diz o contrário. Não temos como dizer que éramos ligados a algo e deixamos de estar ligados. Nós estamos no cosmos e sempre estivemos ligados a ele. E, portanto, o que nos resta é uma espécie de caminhada na direção de procurar o melhor lugar nesse cosmos. Isso seria as filosofias que aqui, como espaço geográfico, estariam na Índia. O hinduísmo é isto, e aí existem as várias correntes que para nós aqui ocidentais é sempre, digamos, muito difícil conseguirmos entender todas elas se não é objeto dos nossos estudos. O budismo também é uma dessas filosofias. E aí, então, a maçonaria é uma dessas filosofias. E é isso que as pessoas precisam compreender, e é este o nosso trabalho. Então, encontrado essa instituição, o meu grande interesse como professor de filosofia é um deslumbramento, é um encantamento de uma instituição que divulga a filosofia sem ser religião. Para quem é apaixonado pelo conhecimento filosófico, é meu caso, isso é extraordinário. E aí eu passei a estudar esta, digamos, prática filosófica e me dou conta que ela, obviamente, é gigantesca no Brasil. Em Minas Gerais,
é muito comum nas cidadezinhas haver um templo maçônico. Na cidade onde eu nasci, no leste de Minas, temos lá um templo maçônico que é do ano 47, alguma coisa assim. E, aliás, desde a minha juventude, eu era hiper interessado em saber aquilo ali, sobre aquilo ali. Portanto, hoje, fora dos ambientes escolares, é o maior sistema de divulgação de ideias de Aristóteles, por exemplo, temas platônicos. E não é só de divulgar, como o meu modesto trabalho acontece aqui no YouTube, mas é também de praticar. Esta ideia de praticar filosofia, ela não é algo assim, uma novidade do último coach da montanha. Ela é, digamos assim, algo já discutido há muito tempo, mas digamos que nos anos 80, 90, um filósofo francês, Pierre Hadot, chama muita atenção para isso. Que os filósofos lá da antiguidade, ou seja, Sócrates, Platão, Aristóteles, e ele adianta, um pouco adiante na história aí, Sêneca, o imperador Marco Aurélio, filósofo, e o que esse pensador então constrói numa vida acadêmica contemporânea é exatamente, e consolida a ideia, de que a filosofia, então, nesse período lá da antiguidade, não era uma atividade de produção intelectual. Não é uma atividade para se fazer café filosófico, que aliás o café filosófico do Brasil modificou a ideia originária de Paris. O café filosófico do Brasil passou a ser um professor acadêmico que vai lá e faz uma exposição concisa do tema. Concisa não, uma exposição de 1h30, 2 do tema, e todo mundo fica calado. O café filosófico montado por um jovem francês, parisiense, que estudou Nietzsche, Sautot, acho que é o sobrenome dele, Marc Sautot, em 92, 93, era uma outra coisa. Era você, enfim, tinha uma outra dinâmica, muito mais vivencial do que o café filosófico brasileiro. E aí então o Pierre Hadot e essa experiência do café filosófico em Paris, é a ideia então de que você não vai para escutar uma palestra, você vai para participar também. Você não é espectador, você é praticante. E a maçonaria é isto. É um sistema pedagógico de ensino de filosofia fora do ambiente escolar. E aí você pergunta, mas horas, por que estudar filosofia? Pois bem, esse é um dos desafios que nós temos de demonstrar que filosofia na vida cotidiana faz todo sentido. Em épocas como a pandemia, este sentido da filosofia se faz ainda mais forte, ainda mais pujante, por assim dizer. Enfim, é isso que eu tinha a dizer sobre esta apresentação, que você tem nessa playlist todo esse material mais recente que eu produzi em termos de vídeo, para apresentar, falar um pouco mais, indicar um pouco mais este curso que eu apresento aqui em 12 videoaulas, que fica aqui abaixo. Então, eu organizei para ficar numerado e você poder seguir a playlist adequado. Na parte de baixo da playlist vão ter chamados, comentários, e vocês vão ver que é parte então de um conhecimento mais vivo, nós refazermos, melhorar um aspecto ou outro e ter essa dinamicidade. Inicialmente ele ficou aberto um tempo, comecei a ter muitos, digamos assim, eu estou revelando a maçonaria, eu estou revelando toda a maçonaria, eu estou vendendo a maçonaria. E aí eu acabei retirando do ar. Tinha muitos curiosos também, que aquele que está passando ali e simplesmente fala qualquer coisa e vai embora e não espera a resposta de volta. Enfim, é isto. O cenário aqui florestal, ele é muito
interessante. Já existiu maçonaria na floresta, que nós chamamos de maçonaria carbonária, uma experiência na Itália. Mas já existiu reuniões maçônicas que aconteciam dentro de florestas. E tem aí um material interessante sobre isso. Eu mesmo já fiz vídeos, preciso localizá-los no canal, se eu não apaguei, falando um pouco mais sobre a maçonaria carbonária. Espero mais uma vez ter convidado você e compreender aí que o curso foi pensado numa dinâmica que implicava textos, questionários, e aqui na versão dos vídeos encontra-se apenas o conteúdo principal, que são as exposições, que tinham sido feitas na base de áudio, por assim dizer, e que talvez no futuro, se encontrarmos patrocinadores, podemos refazê-los do ponto de vista de um vídeo, de uma edição. Sem dúvida é sempre um prazer poder falar desses temas que eles me são bem, eu falo com muito gosto, com muito prazer, e também acho que é minha contribuição, a minha doação para a formação, não só dos membros da maçonaria, porque quando você entra na maçonaria, você não se transforma Deus, você apenas se descobre que também é um mortal, e como mortal e como mortais, nós estudamos. Humildemente, eu quando entro na maçonaria, eu preciso estudar. E eu preciso praticar. Não dá para eu entrar na maçonaria e ser maçom. Para além de questões se eu sou, se não sou, eu não gosto muito de responder esses aspectos, porque soa sempre que eu estou querendo vender algo. E se tem uma coisa que eu não estou afim de falar, é sobre se eu indico, como é que entra. Já fiz vídeos sobre isso, aqui nessa playlist tem explicado. Mas adianto que eu não vendo e também não indico. O que eu faço é oferecer um percurso de formação em conteúdos maçônicos. Aí alguém pergunta, mas você o que eu digo é o seguinte, quem efetivamente entrou e ao observar os conteúdos que eu faço, a exposição, ele fará a conclusão dele sobre isto. Se ali tem viagem na maionese ou não. Para as pessoas que não são, o que mais me interessa é ficar atento a todas as orientações que eu dou dentro dos vídeos. Sobretudo, caso você chegue, vê a playlist, dá uma olhada em todos os títulos, lá para baixo vai ter como entrar. E aí eu sugiro que você veja isto, para você entender que o que eu entrego aqui independe, o que eu entrego aqui em si mesmo é válido. A honestidade, a transparência, a qualidade, a profundidade. É isso que eu quero que o espectador em geral preste atenção. Muito obrigado, até o próximo.